Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a economia colonial do Brasil nos séculos XVI e XVII. Esses dois séculos iniciais do processo de colonização do Brasil. Qual a atividade ou quais as atividades que foram empreendidas pelos portugueses no território colonial do Brasil. Então vamos acompanhar o conteúdo de hoje. Bem, pessoal, quando a gente fala em economia do Brasil, tanto pensando na época que o Brasil era uma colônia de Portugal e na época que o Brasil se tornou um império, essa atividade, né, essa área do Brasil, que era a questão econômica, esteve fundamentada nos ciclos exploradores. O que eram esses ciclos exploradores? Eram períodos, né, da história em que uma atividade, uma prática econômica tinha destaque na história do Brasil. Então, nós já vimos o ciclo do pau-brasil, que é característico do período colonial, do período pré-colonial, perdão. Vamos ver nesse vídeo o ciclo do açúcar ou o ciclo da cana-de-açúcar. Existe também o ciclo do ouro ou o ciclo da mineração, que é um vídeo posterior que nós vamos ver também desse período colonial. E o ciclo do café, que acontece lá no período do Império do Brasil. Então, esses ciclos, eles se destacam por esse produto que é o produto principal, porém, a gente precisa pensar que, paralelamente, aconteciam outras atividades econômicas, outras práticas econômicas, como, por exemplo, a questão do charque, a questão da pecuária, as drogas do sertão, o cultivo do algodão e do tabaco e a policultura de forma geral. Então, esses ciclos, eles eram organizados para satisfazer a metrópole, no caso, na colonização do Brasil, que a metrópole era Portugal, no que se refere à prática do exclusivo comercial metropolitano, ou também chamado do Pacto Colonial. Então, essa prática do exclusivo comercial metropolitano era uma das práticas do mercantilismo, que era o sistema econômico vigente na Europa durante os estados absolutistas, que a gente já viu um pouquinho sobre isso. Então, esses ciclos, eles tinham a finalidade de gerar lucro para a metrópole, né? Sempre pensando em atender às necessidades econômicas da metrópole, recuperar da crise ou simplesmente gerar riquezas que Portugal precisava e Portugal queria. Então, nós vamos ver neste vídeo o segundo ciclo da história do Brasil, que é o ciclo do açúcar, ou também chamado de ciclo da cana-de-açúcar. Muito bem, pessoal, então o ciclo do açúcar. A gente sabe que o ciclo do açúcar foi um período que marca esses anos iniciais da colonização do Brasil, né? O primeiro século de história da ocupação do território do Brasil por parte dos portugueses. Então, a produção açucareira, ela predominou no nordeste do território do Brasil, porque a gente já viu que o clima, o solo e as condições naturais desta região do Nordeste, elas possibilitaram a produção da cana-de-açúcar em larga escala, tá? Então, foi na tentativa de gerar um produto que fosse comercializado em larga escala que Portugal decidiu que a região que mais receberia investimentos, receberia apoios, receberia empréstimos para a produção açucareira seria o Nordeste. E a gente viu também no outro vídeo que as únicas duas capitanias que prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, elas já tinham como prática comercial, como atividade econômica, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, ela foi introduzida na colonização do Brasil no século XVI, a partir de meados do século XVI. Meados do século XVI compreende aos anos de 1550. Mais fortemente, mas antes disso já haviam sido cultivadas algumas mudas na região como uma espécie de experiência.
O declínio da produção açucareira no Brasil, ele começa com a expulsão dos holandeses da região Nordeste. Por quê? Porque os holandeses, nós vamos ver no vídeo posterior, eles levaram todas as técnicas e os conhecimentos que eles tinham aprendido aqui no Brasil para cultivar a cana-de-açúcar na região das Antilhas, hoje região chamada de Ilhas do Caribe. Então, o açúcar produzido nas Antilhas, também chamado de açúcar antilhano, ele se tornou mais valorizado no mercado internacional do que o açúcar que era produzido aqui no Brasil. E por causa disso, a produção açucareira do Brasil ela entrou em declínio. Nesse contexto da expulsão dos holandeses no século XVII. Então foi mais ou menos assim, um século de grande exploração, de grande cultivo, de geração de muitos lucros que a cana-de-açúcar proporcionou a Portugal. E isso vai mudar a partir da expulsão dos holandeses. Não, gente, a gente precisa pensar que não foi abandonado totalmente o cultivo da cana-de-açúcar. Ele só entrou em declínio. Ele continuou sendo produzido, mas o açúcar que era produzido aqui, ele não era mais tão valorizado no mercado internacional como o açúcar produzido nas Antilhas pelos holandeses. E o ciclo da cana-de-açúcar, ele estava pautado no sistema da plantation. O sistema de plantation, então, ele segue características que se repetem em vários tipos de produtos a serem cultivados. Tá? As características em si são as mesmas, independentemente do produto que seja cultivado nesse sistema de plantation. Então, como a prof falou, a produção açucareira ela estava sustentada, estava organizada no sistema de plantation. Que características, então, nós temos neste sistema? Então, nesse sistema, nós temos como característica central a existência do latifúndio. Neste caso da produção açucareira, o latifúndio também era chamado de engenho, tá? Então, o engenho, que neste caso aqui do sistema da produção açucareira, era o latifúndio. O que é o latifúndio, gente? É a grande propriedade rural. São as grandes porções de terra, as grandes propriedades que têm um único dono que controla a administração. Nesses latifúndios, né, no caso aqui do engenho, existe como característica importante a questão da monocultura. O latifúndio, ele é monocultor, ou seja, ele produz um único produto, tá? Um único produto é cultivado em larga escala, em grande quantidade. Neste caso, a cana. Mas nós vamos ter também, na história do Brasil, a questão do café. Então, o latifúndio, que é chamado de engenho dentro do processo da economia açucareira, ele é monocultor. Por ser monocultor, ele é exportador. O que isso significa, gente? Significa que essa produção monocultura de um único produto, que neste caso é a cana-de-açúcar, vai ser exportada, vai ser vendida para fora do Brasil. Né? Neste caso aqui, o Brasil era uma colônia de Portugal, então a produção era pertencente a Portugal e por isso ia para a Europa, e Portugal é que tratava de fazer a venda, a comercialização do produto na Europa. E aí o Portugal, por exemplo, pegava o açúcar daqui e vendia para os holandeses, e os holandeses refinavam esse processo, terminavam, né, a finalização do açúcar, o refinamento do produto, para daí vender no continente europeu. E esse latifúndio, que é monocultor e que é exportador, tem como mão de obra
a utilização de africanos escravizados, tá? Por quê? Porque era um processo muito duro, é um processo muito pesado. Então, eles acabavam utilizando a mão de obra africana para fazer esse serviço, esse processo, desde a preparação da terra, o cultivo, o cuidado com a planta, a colheita, o processo da moenda, enfim, todo este aparato que o processo canavieiro exigia, então era feito por mão de obra de africanos escravizados. Foi tentado a mão de obra dos indígenas, mas não deu certo porque os indígenas eles não acabaram não aguentando esse trabalho tão extenuante que era a produção açucareira. O engenho, pessoal, ele era considerado dentro desse processo produtivo como se fosse uma indústria, vamos dizer assim, porque dentro do engenho a cana-de-açúcar passava por vários processos. E de forma geral, o engenho, que neste caso aqui é o latifúndio, ele tinha uma estrutura de organização. Todos, ou a maioria dos engenhos, eles eram compostos, no caso as grandes propriedades, né, o latifúndio, que recebia o nome de engenho, ele era composto, então, pelo cultivo, pela colheita e pela moenda da cana-de-açúcar, como a prof falou. Era como se fosse, então, uma indústria, porque era um processo primitivo de industrialização, né, que se fazia aqui no Brasil. A cana era processada dentro desta propriedade agrícola. E o engenho, ele era composto por várias unidades, por diversas unidades. Por exemplo, haviam oficinas, estábulos, enfim, toda uma organização. Além disso, né, gente, os engenhos, que eram então as grandes propriedades, eles eram compostos pela casa grande, que era onde vivia o senhor e a sua família, o dono do engenho e a sua família, e também pela senzala, que era o local, então, a moradia, vamos dizer assim, dos escravos. De forma geral, dentro do engenho havia também a plantação de cana e esse local, que era chamado de moenda, onde acontecia a transformação da cana no produto que era o açúcar, e que era um artigo de luxo que vai ser vendido em larga escala na Europa. Todo esse processo, gente, ele era muito custoso, ele era caro, mas ele também rendia altos lucros para os senhores de engenho. Até mesmo a questão da utilização de mão de obra africana como escravos também gerava muitos lucros para os senhores de engenho e para Portugal por causa do tráfico transatlântico dos escravos que vinham na condição de libertos e chegavam ao Brasil na condição de escravos. Então, a propriedade em si, ela gerava muitos custos, mas ela também dava muitos lucros, para o senhor de engenho. Por isso que esse sistema foi defendido, foi incentivado pela coroa portuguesa. E o sistema de plantation, gente, é importante nós pensarmos que estava pautado no mercantilismo, né? Aos moldes do mercantilismo. E ele, dentro da proposta do mercantilismo também, como a prof já falou no vídeo, a questão de que pautava e colocava em prática o exclusivo comercial metropolitano, ou também chamado de pacto colonial. Então, o sistema de plantation era custoso, mas altamente lucrativo para os senhores de engenho e para a coroa portuguesa.
Bom, pessoal, em paralelo à produção açucareira, pautado no sistema da plantation, outras atividades econômicas elas vão ser desenvolvidas com finalidades diferentes. Então, durante muito tempo, a região amazônica ela ficou abandonada por parte dos portugueses por várias questões, pela dificuldade de acesso, pela falta de conhecimento da região, enfim, e ela ficou abandonada, sem muito interesse por parte dos portugueses. Com a ação dos capturadores de indígenas que adentravam no interior do Brasil em busca de índios, de indígenas que vivessem nas missões jesuíticas, esses homens, os bandeirantes, eles acabaram tendo contato e acabaram conhecendo, dentro do interior do Brasil, as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão, gente? Eram produtos nativos do Brasil, nativos, naturais da nossa terra, que receberam também a nomenclatura de novas especiarias. Por quê? Porque esses produtos nativos do Brasil, as drogas do sertão, elas tinham finalidades muito parecidas, muito semelhantes com as especiarias do Oriente. Porque elas saborizavam e auxiliavam na conservação dos alimentos. Então, as novas especiarias, elas também passaram a serem aceitas no mercado europeu. Não com tanta valorização quanto as especiarias do Oriente. Mas as drogas do sertão, as novas especiarias do Brasil, elas também geraram interesse por parte de comerciantes europeus. Que produtos eram esses, gente? Raízes, frutas que são daqui, tipo cacau, baunilha, guaraná, ervas aromáticas, alecrim, outros produtos que nós utilizamos muito na nossa culinária hoje, cravo, canela, urucum, castanha do Pará, uma infinidade de produtos que existem na região norte do Brasil. E aí, a prática do extrativismo desses produtos, incentivada por parte dos portugueses, ela era feita, o extrativismo se utilizava de mão de obra de indígenas para se realizar. Uma vez que os indígenas conheciam a região e também conheciam os produtos. Então, o extrativismo vai ser uma atividade bem significativa nesse processo aí de uma atividade paralela que vai acontecer à atividade açucareira. Então, as drogas do sertão também são produtos importantes na economia colonial e que geravam, sim, lucros para Portugal e para esses bandeirantes que vão acabar conhecendo essa região e vão abrir caminho para novos colonos, para outros colonos adentrarem na região do interior do Brasil e acabarem explorando também esses produtos e o território. Outra atividade que se desenvolve durante o período colonial é a pecuária. Então, no início do século XVIII, Portugal estabeleceu que era proibido criar gado próximo do litoral. Por quê? Para evitar que esses animais, que os rebanhos, invadissem as plantações de cana-de-açúcar e acabassem destruindo os canaviais. Além disso, não ter gado no litoral também permitia a ampliação do cultivo canavieiro. Então, não podia criar gado no litoral do Brasil, neste período em que a cana-de-açúcar ainda era um produto bem importante. Como os pecuaristas não podiam criar gado no litoral, o que eles fizeram? Eles, de certa forma e muito involuntariamente, eles acabaram desbravando o interior do Brasil. E
esse desbravamento, ele significava ultrapassar a linha do Tratado de Tordesilhas, os limites que haviam sido estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o gado, ele precisava de alimento. E, automaticamente, como ele era criado solto, né, na região Nordeste ele era criado solto, aqui no Sul ele vai ser criado confinado, o gado acaba adentrando as matas do interior do Brasil em busca de alimentos. Então, a pecuária, ela se torna uma atividade muito importante nesse período e é a partir dela que surgem outras atividades econômicas, como, por exemplo, a questão do comércio. Por quê? Porque, inicialmente, o gado ele era vendido nos centros comerciais no Nordeste, vendido vivo. Nessas regiões, então, o gado ele era comprado para a produção de leite, ou ele era comprado para ser abatido e a carne ser consumida, e aí couro era utilizado para a fabricação de roupas, o sebo, enfim, tudo se aproveitava. E também os animais eles podiam ser comprados vivos nessas feiras para servirem de transporte para pessoas e para mercadorias, dentro e fora dos engenhos. E também eles serviam como tração, como força para as moendas dos engenhos para fazer o processo da cana-de-açúcar. Então, o gado na região Nordeste, a criação de gado está muito ligada à questão dos engenhos, de servir também como uma ferramenta, vamos usar essa expressão, mas um incremento na produção canavieira. Aqui no Sul, ao longo do tempo, então, o gado criado, confinado, ele passou a ser abatido e a carne do gado, ela foi transformada no que nós chamamos de charque. O charque, então, é a carne seca do sol, que a gente diz. Ele era transportado no lombo das mulas, daqui do Rio Grande do Sul, até a região de São Paulo, onde ele era vendido, né, em várias feiras, a feira de Sorocaba, uma muito famosa, e também o charque ele vai ser muito consumido durante o ciclo do ouro, porque a carne do charque vai ser levada para a região de Minas Gerais para alimentar os escravos e os mineradores de forma geral. Então, o charque também é um produto importante que está ligado à questão da pecuária. Mas a gente precisa pensar, gente, que o foco da coroa portuguesa era a cana-de-açúcar, a produção açucareira, porque o açúcar era comercializado na Europa e gerava muitos lucros porque ele era considerado um artigo de luxo, justamente pela dificuldade de acesso e pelo valor do produto. Então, essas atividades como a pecuária e o extrativismo, que a prof já falou, elas foram se desenvolvendo no interior do Brasil colônia, não na parte litorânea, longe do litoral canavieiro, vamos dizer assim. É importante a gente destacar que também havia paralelamente à questão do cultivo da cana-de-açúcar, a policultura, né? A produção de produtos, de alimentos que visava atender às necessidades dos colonos e dos escravos, né? A mandioca, outros produtos que vão ser cultivados aqui justamente para subsistência das pessoas que viviam. Nós também temos outros dois produtos desse período do século XVI, XVII e também do século XVIII, que é o algodão e o tabaco. Então, o algodão ele passou a ser exportado pelo Brasil a partir do século XVIII. Por que a partir do século XVIII, gente? Porque a partir do século XVIII ele passou a ser exportado e atendeu ao mercado internacional, porque o maior produtor de algodão nesse contexto era os Estados Unidos, as 13 colônias. E as 13 colônias estavam passando pelo processo de independência, final do século XVIII, 1776. E aí, a produção de algodão nos Estados Unidos
entrou em declínio. E a partir disso surgiu a oportunidade do algodão produzido no Brasil ganhar destaque. Só que depois que a guerra terminou, que os Estados Unidos se tornou independente, que as 13 colônias conseguiram a independência e os Estados Unidos se formou, a produção do algodão ela foi retomada. E aí o algodão do Brasil, produzido aqui, entrou em declínio. A questão da produção do algodão até hoje é uma produção muito delicada, porque o algodão é um produto delicado e a questão de que os maquinários, a maquinaria que precisa para fazer a colheita do algodão é muito cara. Então, nós temos hoje a região do oeste do Mato Grosso, que é a maior produtora de algodão do Brasil, que investe nisso, mas ao mesmo tempo acaba ficando prejudicada pelos altos custos da produção. Mas o algodão, sim, ele está em pauta na produção do Brasil. E temos também o tabaco, então, que nessa época do Brasil colônia ele era também exportado para a Europa. E, além disso, ele servia como moeda de troca, vamos usar essa expressão, né? Moeda de troca para a compra, a aquisição de escravos na África. Na época do Brasil colônia, a região mais produtora de tabaco era o Recôncavo Baiano. Hoje nós temos aí outras regiões que produzem tabaco em grande quantidade, por exemplo, o Rio Grande do Sul, para a questão da produção de cigarros com empresas nacionais, inclusive. Então, essas atividades, elas iam acontecendo paralelamente à produção canavieira, mas a gente precisa pensar, sim, que o foco, os investimentos, o apoio que a coroa portuguesa dava era para a produção da cana-de-açúcar e o cultivo, né? Cultivo e o processo da transformação da cana-de-açúcar no açúcar. Então, economicamente falando, o sistema da plantation dos engenhos era pautado no mercantilismo, visava gerar lucros para a metrópole, né? Os senhores de engenho lucravam, mas eles precisavam cumprir com as suas obrigações na posição de colônia de Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo a respeito da economia colonial e que tenha auxiliado na compreensão sobre esse assunto. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.